Entrevista com Dávila. Defender a liberdade, o livre comércio e a abertura econômica num país onde o pensamento dominante que perpetua na sociedade é a defesa do intervencionismo estatal, do protecionismo econômico e do Estado paternalista não é uma missão fácil. Mas esse é justamente o propósito do Instituto Millennium. Desde a sua criação em 2005, o Instituto Millennium reúne pessoas que lutam pela democracia, pela livre economia e o Estado de Direito. Ao celebrar 20 anos de existência neste ano, os liberais parecem travar uma batalha morro acima. A predominância do populismo, da polarização e de uma esquerda retrógrada que está no poder há quase 2 décadas revela o tamanho do desafio de desintoxicar o Brasil do nacional-estatismo. Mas os liberais não perdem a esperança. As eleições de 2026 são uma grande oportunidade para mostrar aos eleitores a diferença entre 2 Brasis. O Brasil que trabalha, produz e empreende e quer competir no mercado internacional e o Brasil que vive do cheque do governo, do subsídio governamental e do Estado ineficiente que tira mais de 1/3 da riqueza nacional para prestar serviço público de péssima qualidade em áreas vitais como segurança, saúde e educação. E para conversar sobre a agenda liberal, eu recebo Wagner Lenhart. Ele é o CEO do Instituto Millennium. Wagner, seja muito bem-vindo à entrevista com o Dávila. Felipe, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Eu acompanho o programa, então estar aqui podendo conversar e tratar desses temas tão importantes para o país, desse aniversário de 20 anos do Instituto Millennium, né, que vem nessas 2 décadas buscando trazer aquilo que há de melhor em políticas públicas ao redor do mundo e também essas ideias que são as ideias que nós sabemos levam ao florescimento humano, levam à prosperidade, levam a uma sociedade melhor, que são as ideias de liberdade. É isso mesmo. Wagner, nesses 20 anos, faça um balanço do pensamento liberal. Ele permeou mais nas camadas da sociedade ou ele continua restrito a um topo que pensa o Brasil, mas não tem poder político para transformar o Brasil? Eu acho que nós avançamos bastante, longe de estar onde nós gostaríamos, né, com mais capacidade de influenciar os tomadores de decisão, mas eu tenho convicção de que nesses 20 anos, ou se a gente for pensar aí na virada do século, né, para cá, temos avançado bastante com as ideias de liberdade, as pessoas conhecem muito mais, autores que antes eram desconhecidos, que pouquíssima gente conhecia no Brasil, hoje já são mais populares, já têm acesso a uma literatura muito mais ampla, né? Eu recordo quando comecei a estudar esses temas ali no final da década de 90, ainda era muito difícil você acessar conteúdo, tinha pouca coisa traduzida para o português, a internet ainda estava engatinhando, então você fazer pesquisas no ambiente online também era algo desafiador. E com o tempo e a entrada aí do novo século, a gente começou a ter muito mais publicações, acessar conteúdos internacionais, vídeos, textos, papers de outros países. E isso, sem dúvida nenhuma, ajudou para que mais pessoas tomassem conhecimento das ideias, que elas se difundissem mais. E a gente brincava que antes era uma Kombi, né, de pessoas que defendiam as ideias de liberdade. Agora pode juntar algumas Kombis ou alguns ônibus. Tem muita gente que começou a ter esse conhecimento, mas tem um caminho enorme ainda para avançar. Uma iniciativa muito interessante que o Millennium tomou lá atrás era na sala de aula, justamente ali para ganhar o debate e dar uma versão diferente do que essa doutrinação desse nacional-desenvolvimentismo que nós temos na sala de aula. Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Uma das verticais do Instituto, a área de atuação, é com o público jovem, né? Então, ao longo desses 20 anos, muitas iniciativas já foram feitas nesse sentido, de ir para a sala de aula, trazer ideias e conceitos que muitas vezes não estão na academia, infelizmente. E esse é um ponto importante, né? A academia deveria ser um lugar de conhecimento e de ideias antagônicas convivendo, né? Havendo divergência, havendo contraponto, e dentro de uma lógica popperiana, aquela que tivesse mais sustentação, mais força, venceria o debate, né? Um debate aberto, racional,
honesto, né? E, infelizmente, muitas vezes não é o que a gente vê no ambiente acadêmico no Brasil e fora dele, né? Esse é um debate que acontece no mundo inteiro. Cada vez mais o ambiente acadêmico parece fechado numa caixa de ressonância e ideias que fogem daquela ideia dominante são rechaçadas e muitas vezes até de maneira violenta. A gente tem visto isso até nos Estados Unidos, que, né, tem a primeira emenda, que deveria ser aí um baluarte da liberdade de expressão. Mesmo os Estados Unidos tem um problema grande em relação a isso, né? Então, acho que tem um ponto aqui, talvez o Milênio também direcionou esforços nesse sentido, de fazer a academia voltar a ser aquilo que ela deveria ser, né? De ser esse ambiente aberto onde as melhores ideias ganham, não pela força dos braços ou músculos, mas pela força das próprias ideias, né? E como o liberal acredita muito e tem muita convicção da força das suas ideias, ele não tem nenhum problema de debater com quem quer que seja, em qualquer circunstância, desde que seja no âmbito das ideias. Então, o Milênio fez esse movimento de levar conteúdo para salas de aulas, fazer eventos dentro das universidades. Hoje a gente tem um programa que chama Jovens Talentos pela Liberdade, em que a gente procura dar espaço e auxiliar na formação de novos nomes para o debate público. Então, pessoas que estão estudando economia, que estão estudando direito, que estão estudando ciência política, trazer essas pessoas, esses jovens, para escreverem artigos, participarem de entrevistas, fazerem treinamentos de redação, treinamento de oratória, para que também consigam se posicionar melhor no debate público, porque essa molecada que está se preparando agora vão ser os grandes nomes que vão influenciar o debate político ali na frente. Então, o Milênio sempre teve essa característica de buscar fomentar as boas ideias e também os bons nomes, os bons talentos para que eles participem do debate público. Bom, vocês conseguiram até furar a bolha, num certo sentido, porque antigamente a UNE tinha um monopólio de representação dos estudantes. E agora já surgiu a UJL, que na verdade é uma união de jovens liberais que hoje disputam espaço também na universidade. Então até na política estudantil o liberalismo já começa a entrar. E é maravilhoso. Maravilhoso, né? Movimento muito bom. Eu conheci vários jovens do JL, tenho maior admiração pelo movimento e a garra desses meninos para lutar, e meninas, né, lutando pelas ideias liberais nas universidades. Agora, você está falando em formação de jovens, eu tenho curiosidade de uma coisa que eu gostaria de escutá-lo. Parece que a pejotização ajudou a formar uma onda de liberais, porque no fundo essa nossa CLT, a legislação trabalhista, é tão engessada que muitos acabaram apelando para criar a sua própria microempresa e começar a prestar serviço, que é a tal da pejotização. E essa pejotização parece que transformou várias pessoas em liberais no sentido que são obrigados a pagar imposto, a prestar serviço, a ter responsabilidade nos negócios, a competir no mercado. Isso ajudou a fazer com que essas ideias liberais permeassem numa outra camada da sociedade? Eu acredito que sim. E nós temos uma população que é naturalmente empreendedora, né? O brasileiro é empreendedor, ele gosta de fazer as coisas acontecer, de inovar. E quando você começa a ter um sistema em que o trabalho tradicional, o trabalho para o CLT, é um trabalho que custa muito caro, que toma uma parte não só dos recursos da empresa, mas do recurso do trabalhador, né? Porque você vai ver na equação ali, quem fica com a menor parcela no final do dia é o empregado, né? Fica uma parte para o governo, ou a empresa tem que recolher uma outra parte, e o empregado começa a perceber isso, olha, se torna mais difícil para contratar, custa muito caro, eu não fico com tudo aquilo que a empresa despende para me contratar, boa parte fica com o governo em vez de ficar para mim. As pessoas começam a se dar conta disso e falar, olha, não parece ser o melhor caminho, está passando do limite, vou procurar uma alternativa. E aí, muitas vezes, a alternativa é empreender, criar sua micro pequena empresa, a pejotização. Então, acho que faz parte desse ambiente que foi se criando uma condição para as pessoas terem um entendimento melhor do que é o peso do governo, do que é o peso da regulação, né? E aí, quando as pessoas começam a se dar conta disso com mais clareza, a tendência, e tendo disponível as ideias de liberdade, a tendência é que elas comecem a, opa, isso aqui faz sentido, e
para mim, as ideias que eu compartilho e que eu gostaria que fossem implementadas na política brasileira. Acho que esse também é um componente importante nesse crescimento do liberalismo. Você está falando justamente dessas ideias liberais permeando outras camadas da sociedade. Um instituto Locomotiva uma vez fez uma pesquisa justamente nas favelas brasileiras e mostra que 70% das pessoas morando nas favelas querem empreender, já empreenderam ou vão empreender. Ou seja, essa veia empreendedora que você colocou. Você acha que isso é uma questão de sobrevivência ou é por meio desta luta pela sobrevivência que se descobre a natureza da competição no mercado e o que eu tenho que fazer para se tornar mais criativo, eficiente e prestar serviço de qualidade? Acho que no final do dia, a gente fala muito nisso, né? Em economia, as pessoas reagem a incentivos, né? E muitas vezes, no público, se ignora isso. Mesmo a gente falava antes de entrar no ar um pouquinho sobre reforma administrativa, eu atuei bastante com a área de gestão de pessoas em governo municipal, federal. E o problema que a gente tem, o maior deles, é o sistema de incentivos que é torto, é ruim. As pessoas são boas, você tem pessoas bem intencionadas, bem formadas, mas como o sistema de incentivos é ruim, o resultado é ruim. Na dinâmica de mercado, e Adam Smith fala isso desde a riqueza das nações, você tem um ambiente, que é o mercado, que ele converge as pessoas e os incentivos para o caminho da prosperidade, para o caminho da geração de riqueza, para o caminho da criação de novos empreendimentos, de novas ideias, de novos produtos. Então, o sistema de incentivos na economia de mercado, e por isso que ela é tão potente, ela é tão capaz de gerar prosperidade, crescimento, ele é convergente, ele consegue fazer com que os agentes, e aí agentes a gente muitas vezes acaba pensando que são só os grandes empresários ou as grandes lideranças. Não, os agentes econômicos são todos, né? Cada pessoa, ao comprar, vender, fazer suas decisões no dia a dia, ela é um agente econômico, ela está dando sinais para o mercado. E esses sinais fazem com que a economia vá crescendo, vá gerando novas opções. E a tarefa do empreendedor de gerar ali um atendimento de uma demanda, de uma necessidade, faz com que toda essa roda gire. E você tem, então, esse sistema de incentivos que funciona. Eu acho que tem uma parte que é da necessidade, né? As pessoas, muitas vezes, não encontrando um caminho melhor, falam, bom, eu vou buscar o meu negócio e aí vou criar. E tem uma outra a dinâmica do mercado funcionando, as pessoas vão se dando conta que se eu trabalhar duro, se eu atender bem o meu cliente, se eu fizer um bom trabalho, eu vou conseguir ter uma chance de prosperar, né? De conseguir dar uma condição de vida melhor para a minha família. Agora, tratando essa questão econômica que você acabou de trazer, nós vivemos numa fase antiliberal no mundo hoje. Aliás, todos os incentivos hoje é para voltar ao protecionismo. Próprios Estados Unidos, que era assim a grande referência do liberalismo, agora voltando com políticas de aumento de tarifas, história de produção nacional. Nossa, voltamos... Ou seja, parece que o mundo está se aproximando mais do nacional desenvolvimentismo do Brasil do que o Brasil da ideia liberal que sempre prosperou nas democracias avançadas. Como é que você vê esse recuo das ideias liberais e a volta de um conceito de economia nacionalista, protecionista, com esses aumentos de tarifas? A gente tem na história movimentos de pêndulo, né? Às vezes você vai mais para uma abertura maior ou uma maior liberalização da economia, dos mercados, e você tem momentos que isso se retrai, algum problema muitas vezes que não é nem de ordem econômica influencia, então um problema geopolítico, por exemplo, né? Uma disputa que ultrapassa a questão da disputa comercial, aí entra na disputa da hegemonia cultural, na hegemonia política. Eu acho que aqui nesse cenário que os Estados Unidos tem muito esse componente, né? Uma disputa aí entre China e Estados Unidos por quem vai ser nos próximas décadas a potência hegemônica. Os Estados Unidos por muito tempo ficou nessa posição de maneira confortável. A China, com o crescimento das últimas décadas, chegou numa posição de desafiar essa posição de liderança dos Estados Unidos. Então, acho que tem ali uma preocupação em relação a isso.
não significa que eu estou dizendo que é o melhor caminho fazer o fechamento. Eu, como liberal clássico, acredito que o melhor caminho é a abertura, é maior comércio, não menos comércio, mas a gente tem que saber que tem outras variáveis e outras questões que são levadas em consideração em movimentos como esse que estão acontecendo. Mas eu concordo com você, eu acho que o momento ele é desafiador para a democracia liberal. Você vê diversos países com movimentos, se não num autoritarismo pleno, mas que uma democracia que se fragiliza do ponto de vista das liberdades individuais ou mesmo do respeito ao voto e aos grupos políticos. E você vê também esse movimento no comércio internacional, na liberdade econômica, de maiores tarifas, de maiores barreiras de entrada, de países preocupados com a indústria nacional, de não perder em alguns setores estratégicos em especial. Então, acho que o momento é delicado em função disso, tem desafios grandes, mas, de novo, assim, eu acredito muito na força dos conceitos, das ideias de liberdade, de como ela é capaz de promover não só o desenvolvimento econômico, mas também o florescimento humano, né? As pessoas terem uma vida digna de ser vivida, um ideal quase, né, voltando à Grécia Antiga aqui, mas eu acredito que a pessoa ela só consegue atingir o máximo dentro da sua vida, e cada um tem, né, os seus parâmetros, os seus objetivos quando você está num ambiente de liberdade, né? Então, por isso que eu também acredito que seja algo inato ao homem, né? E no final do dia, apesar dos movimentos autoritários ou das dificuldades, dos empecilhos, a força dessa natureza humana que busca e clama por liberdade, ela acaba se impondo. Então, eu sou um eterno otimista. Eu acho que a gente está passando por um momento desafiador, mas no futuro a gente encontra o caminho de novo. Agora, curioso que o Prêmio Nobel da Economia, que foi anunciado há pouco por um trio de professores de economia, vai justamente na direção contrária. Aliás, o Nobel de Economia foi para a teoria da criação destrutiva e do crescimento econômico, ou seja, a essência do pensamento schumpeteriano, né? Mas agora voltado para o Prêmio Nobel desses três, que mostra, olha, a economia precisa inovar, precisa destruir indústrias velhas para renascer com indústrias de nova tecnologia na área de serviços e tal. Então é muito interessante que o Prêmio Nobel é agraciado a um trio que vai na contramão justamente disso que nós estamos falando. Porque a ciência econômica ela chegou a alguns consensos, né? Relembro que há algum tempo atrás se falava muito de negacionismo científico, né, em relação a outra temática que não é economia, mas aqui no Brasil a gente tem muito negacionismo econômico, né, porque a economia ao redor do mundo, ela encontrou alguns consensos. É evidente que tem diversos pontos de debate, de divergência, mas tem alguns consensos, né. Então, acho que o Prêmio Nobel de Economia ele vai até nessa linha de reconhecer algo que a maior parte dos economistas entendem, né? Tem esse princípio schumpeteriano, né, de que você tem a destruição criativa, então as novas tecnologias, as novas ideias, os novos produtos, eles acabam gerando sim um atrito com aquilo que já existia, com aquilo que estava posto, mas ao mesmo tempo eles geram oportunidades fantásticas e a prosperidade de modo geral, né? Então, tem os exemplos clássicos, né? Que nem os produtores de vela ficaram muito preocupados quando surgiu a energia elétrica. Falaram, o que eu vou fazer agora que não tem um competidor aí que não precisa acender, enfim, né? Vem direto para casa das pessoas. Mas a gente sabe a vantagem que se teve. A mesma coisa dos fabricantes de carroças quando veio o carro. Enfim, você tem esses movimentos, tem esses momentos na história. Eles são desafiadores para uma série de pessoas, não só para os empreendedores, mas para as pessoas que trabalham nessas áreas. Mas a grande verdade é que ao longo de todo esse período, e retomando lá a Revolução Industrial, quando se começou a não vai ter emprego para todo mundo, as máquinas vão substituir as pessoas, a grande verdade é que a gente sempre criou muito mais empregos, novos empregos, empregos que a gente nem imaginava, do que os empregos que foram destruídos.
A gente está aqui num programa, né, de televisão, sendo transmitido para casa das pessoas. Se a gente voltar 60 anos atrás, isso não era uma realidade, não era uma indústria. E quantas pessoas hoje são empregadas nessa indústria do entretenimento, da televisão, da produção de mídias digitais, né? Um volume enorme de pessoas. E a gente não tem ideia do que vai surgir daqui para frente. Aí vem toda a questão de inteligência artificial, que é um caso à parte, mas aqui também eu sou um otimista. Eu acho que a tecnologia, a gente acaba entendendo como utilizá-la da melhor forma e usando ela para gerar mais prosperidade para a população. Aliás, a inteligência artificial me parece que vai ter um ponto de inflexão importante, que nós vamos sair de uma sociedade de escassez que nós vivemos toda a história da humanidade para uma sociedade de abundância, porque haverá um aumento de produtividade muito grande, é isso que se espera. Essa mudança de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância pode ser muito influenciada pelas ideias liberais. Você acha que elas poderão dar um grande salto ou ser mais compreendida no mundo da abundância do que no mundo de escassez? Ou foi o mundo de escassez que acabou fazendo com que as ideias liberais prosperassem em contraponto ao mercantilismo, ao nacional-estatismo? Não. É interessante esse ponto, né? E eu compartilho dessa visão otimista também de que a inteligência artificial vai nos ajudar a alcançar essa sociedade de abundância, que na verdade seria uma sociedade onde as restrições que nós temos hoje de moradia, de alimentação, deixariam de existir. As máquinas vão nos ajudar tanto e reduzir tanto o custo de produção que vai ser algo acessível para todas as pessoas no mundo. Isso é maravilhoso, né? Pensar num mundo sem fome, num mundo sem pessoas desabrigadas, enfim, sem dúvida é maravilhoso. É claro que isso vem acompanhado de uma série de outros desafios, mas eu acho que tem um caminho muito interessante pela frente. É uma pergunta difícil de responder. Eu acho que porque a economia ela sempre trabalhou com a ideia de escassez, né? A escassez é algo que permeia a ciência econômica, e essa dinâmica de incentivos que eu comentei ontem também, antes, tem tudo a ver com essa questão da escassez. Se a gente tiver uma sociedade em que a escassez ela vai ser muito reduzida, se não eliminada, toda a dinâmica social ela vai ter uma alteração muito profunda, né? Ainda assim, eu volto no ponto que comentei também, de que a liberdade está na natureza humana e que para a gente se realizar enquanto seres humanos, a gente precisa viver a nossa vida do jeito que nós gostaríamos que ela fosse vivida e não do jeito que os outros gostariam que ela fosse vivida. Então, mesmo numa sociedade em que você eventualmente tem abundância, talvez isso inclusive ajude na realização pessoal, na realização dessa liberdade individual, das pessoas conseguirem realmente buscar aquilo que faz sentido para elas, que faz com que elas se realizem, que elas se sintam felizes, que elas se sintam com uma vida plena, completa, né? Mas é uma questão filosófica bastante interessante para a gente discutir. Mas é interessante que talvez a sociedade de abundância vai fazer com que valorizemos ainda mais a liberdade. É isso que você está dizendo, e que isso pode ser uma coisa muito importante. É isso. Outro ponto importante no Instituto Milênio é a difusão das ideias liberais. Então, essa discussão de liberdade e tal. Vocês têm ali várias pessoas que contribuem com artigos, papers, né, para poder permear as ideias na imprensa. Isto vem aumentando com o tempo? Sem dúvida. A gente tem as nossas redes sociais, que é onde a gente também é um canal de propagação daquilo que a gente produz de conteúdo, e essa produção de conteúdo se dá numa base diária, com artigos, entrevistas, estudos sendo analisados e divulgados. Também passa pela produção de policy papers, de estudos relacionados a políticas públicas com esse olhar liberal. E aí nós temos diversas pessoas que contribuem com os seus estudos, suas áreas de especialização, para construir ideias e sugestões de como a gente poderia melhorar a política pública no Brasil e torná-la mais livre.
E aí, especialmente quando a gente produz esse tipo de conteúdo um pouco mais profundo, né, que avança mais nas temáticas, a gente utiliza também muito os parceiros da mídia, grandes veículos para difundir esses achados, essas ideias, né? Então, isso tem acontecido também cada vez com mais frequência. Basicamente, os caminhos que nós temos são esses, né? Ou a gente faz diretamente através dos nossos canais, em todas as redes sociais, YouTube, enfim, todos os canais, e também através dos grandes veículos, né? Participando, e aí não só com conteúdo sendo disponibilizado, mas muitas vezes participando de entrevistas, participando de debates, não só na grande mídia, mas também participando de audiências públicas, né? Os grandes temas do Brasil, a gente também procura estar presente debatendo. Eu estive recentemente falando no Congresso Nacional sobre a reforma administrativa, agora que está sendo debatida aí no grupo de trabalho liderado pelo Paulo. Estive falando sobre a regulamentação da inteligência artificial também, audiência na Câmara dos Deputados, sobre a educação, enfim, os grandes temas a gente sempre procura ter alguém do Instituto ou algum especialista que trabalha o tema participando para trazer as suas ideias, trazer um ponto de vista e ajudar no debate, né? Há horas que as ideias liberais ajudam a impulsionar reformas e há momentos em que essas ideias liberais, na verdade, estão na trincheira evitando que algumas boas reformas sejam desfeitas, né? Então, nós tivemos alguns avanços importantes, principalmente durante o ministério de Paulo Guedes, né? Nós tivemos a Lei de Liberdade Econômica, o próprio Marco do Saneamento Básico, independência do Banco Central, enfim, tiveram várias medidas importantes, liberalizantes, de acordo com essa agenda liberal. E agora nós temos uma onda de retrocesso absurdo, né? Regredindo na lei das estatais, no próprio marco da internet, civil da internet, que garantiu a liberdade de expressão. Como será a atuação do milênio neste ano, que evidentemente é uma boa intenção começar a discussão da reforma administrativa, mas nós sabemos que esse governo não tem apetite algum para aprovar a reforma. Nós vamos ter de usar este ano e o próximo ano para pavimentar o caminho, os entendimentos e deixar para aprovar num governo liberal? Esse ponto é interessante, né? Porque eu tive a experiência de trabalhar no governo federal e muitas vezes o que vem a público, o que as pessoas dão mais atenção, e com razão, são as reformas que são feitas. Mas você colocou bem, muitas vezes o ganho é você não deixar um projeto de lei ruim, uma PEC ruim passar, né? Então, muitas vezes você tem que trabalhar de goleiro mesmo para evitar tomar gol em vez de ser o centroavante que vai fazer o gol. Isso faz parte do jogo também, especialmente numa democracia heterogênea como é a brasileira, que você tem campos distintos, né, de posições ideológicas distintas e que acabam muitas vezes forçando para um lado ou para o outro. Esse papel de salvaguardar algumas reformas ou evitar que projetos ruins avancem tem uma função muito importante. Sobre a reforma administrativa, eu confesso que gostaria muito que uma boa reforma administrativa fosse passada o quanto antes. Eu atuei nessa temática quando estive no governo federal e uma coisa que eu costumava falar quando tinha os debates a respeito, quando a gente tinha alguma oportunidade de conversar com a mídia ou com pessoas, né, importantes nesse debate, eu falava, olha, você pode fazer a reforma enquanto a água está aqui ou você pode fazer a reforma enquanto a água está aqui. Se você fizer quando ela está abaixo do nível do pescoço, a tendência é que você consiga fazer de maneira mais suave, sem grandes solavancos e uma melhor reforma. Se você fizer quando ela passar do nível do nariz e você não está conseguindo mais respirar, aí a tendência é que a reforma seja mais severa, que seja mais difícil, né? E, portanto, eu acho que o quanto antes nós fizermos, melhor. Até porque a gente tem uma administração pública hoje no Brasil que não conversa com o mundo que a gente vive hoje. Ela é totalmente anacrônica, ela foi feita para outra época. Se nessa época funcionou, a grande certeza é que nos dias de hoje não funciona. Então, se nós quisermos ter uma administração pública que atenda melhor a população, especialmente naquelas áreas que é mais importante o Estado estar presente e oferecer os serviços para a população, a gente precisa de uma boa reforma administrativa.
Dito isso, como você comentou, a gente sabe que o governo atual ele não é afeito à ideia de uma reforma administrativa, não é uma pauta que ele acha prioritária. E é muito difícil no Brasil você passar uma reforma sem ter o apoio do governo, sem ter o apoio do executivo. Mesmo que o legislativo queira, é muito importante que o executivo também queira. E outro ponto que é muito importante é que a gente está chegando no ano eleitoral, né? Estamos em outubro, logo em seguida já vamos estar no final do ano e ano que vem é ano de eleição. Também a história mostra que aprovar reformas estruturantes em ano eleitoral é muito difícil. Então, eu ficaria muito satisfeito se nós aproveitássemos esse destaque que o presidente Hugo Motta está dando para o tema, esse bom trabalho que o deputado Pedro Paulo está liderando de trazer propostas a respeito da reforma administrativa para amadurecer o tema na sociedade brasileira, para a gente ficar pronto, enquanto sociedade, para realmente fazer um debate maduro e aprovar uma boa reforma, eventualmente no início de 2027. Talvez uma das coisas mais frustrantes para os liberais, para nós liberais, é o baixo crescimento econômico, a perda de competitividade e a queda brutal de produtividade do país. Como você vê o Brasil revertendo essa tríade que é desastrosa para um país que precisa crescer de maneira sustentável, inclusive para resolver a questão social? E inclusive porque, Felipe, a gente está no momento de inversão da pirâmide etária. Exatamente. A partir da década de 2040, inclusive a população brasileira vai começar a declinar. E a gente vai ter uma população envelhecida, declinante e com uma produtividade média baixa se nós não fizermos nada até lá. Né? Então, na verdade, a gente está numa janela curta e fundamental para o futuro do país e para o futuro dos nossos filhos, porque no final do dia, se nós não criarmos as condições para o Brasil prosperar, o que vai acontecer, e já está acontecendo muito, e é algo que a gente deve prestar mais atenção, é a fuga das cabeças, né? A fuga dos talentos. Pessoas muito talentosas estão deixando o Brasil e indo trabalhar em outros países, né? Porque não enxergam aqui o lugar onde eles vão construir uma carreira de sucesso. Isso é muito triste. Então, precisa sim, nessa janela curta, que a gente faça uma revolução na educação. Não adianta melhoras incrementais, não adianta apertar um parafusinho aqui e ali, a gente precisa fazer uma revolução na nossa educação. E isso demanda... Educação básica, né? Educação básica, educação básica em especial, que é onde a gente tem falhado, né? Estava olhando esses dias os números, né? A gente tem no ensino público apenas 5% das crianças que se formam no ensino médio com a capacidade ou o conhecimento adequado de matemática. Matemática é chave para esse mundo que a gente vive hoje, de inteligência artificial, de codificação. Com 5% da população só, ou 5% dos 85% que estão na escola pública, tendo conhecimentos básicos, não é nem um nível alto de proficiência, é o conhecimento básico de matemática, a gente vai ter muita dificuldade. Então, assim, a gente precisa fazer uma transformação muito profunda na educação, e isso envolve mexer com interesses estabelecidos, a gente, como sociedade, ter coragem de dizer não e dizer, olha, a gente vai ter que trilhar caminhos diferentes, independente de ser desse grupo de interesse ou não. Significa que a gente vai ter também que ser mais capaz de atrair investimento externo, porque investimento é muito importante, né? Para você gerar maior produtividade, maior investimento em tecnologia, você ter um crescimento econômico, você precisa ter capital. E capital você tem duas formas de fazer, ou você recebe dinheiro de fora, ou você faz poupança. Tem gente que acredita que o Estado pode fomentar isso. A história recente do Brasil, inclusive, mostra que não. Então, a gente precisa atrair dinheiro estrangeiro e ser capaz de fazer poupança interna. Investimento estrangeiro até a gente tem conseguido fazer melhor do que a poupança interna, mas vamos precisar. A gente vai precisar de capital para avançar como país, né? E vai precisar se inserir melhor no mercado global, no comércio mundial. A gente tem falado muito das tarifas impostas pelos Estados Unidos, mas o Brasil, historicamente, é quem impõe tarifas. Esse papel que a gente está criticando o Trump de estar fazendo agora é um papel que o governo brasileiro faz há muitos anos, né, de impor tarifas de produtos estrangeiros para o Brasil. Então, e o Brasil é muito fechado ainda do ponto de vista de comércio internacional. Nós deveríamos ser mais abertos, deveríamos estar mais inseridos nas cadeias globais, né? A gente é pouco participativo nesse sentido. Então, também uma abertura maior comercial, uma participação maior do Brasil na dinâmica do comércio internacional é fundamental. De novo, a gente tem desafios muito grandes e um espaço curto de tempo para solucionar.
Agora, como pavimentar esse caminho? Nós sabemos que isso não é do dia para a noite. O que o Instituto Milênio está fazendo para contribuir, para pavimentar o caminho para esse aumento de competitividade, abertura econômica, ganho de produtividade? Além desses estudos que nós publicamos periodicamente, né, e aí a gente vai tratar dos temas mais prementes, né, desde a abertura comercial, passando por questão de orçamento. Esse é um tema também que eu tenho colocado. Olha, a gente vai falar de reforma administrativa, não é só gestão de pessoas no serviço público. A gestão de pessoas no serviço público é muito importante. A gente tem que falar também de orçamento, a gente tem que falar de compras. O governo compra mal, demora para comprar, compra caro, tem que melhorar. Mudou a lei de licitação recentemente, mas ainda tem muita coisa para ser aprimorada, especialmente na hora da execução das compras, né? Precisa melhorar a maneira como a gente faz controle. No Brasil, a gente tem um fenômeno que é o apagão das canetas. As pessoas elas não estão dispostas a assumir riscos no governo porque os órgãos de controle, o judiciário, enfim, acaba muitas vezes tendo uma postura que desestimula a inovação, desestimula fazer diferente. Então as pessoas fazem do mesmo jeito o tempo inteiro. E aí o que acontece muitas vezes, a gente percebe isso com os escândalos que a gente vê de corrupção, é que o controle fica olhando a formiguinha no cantinho da sala, enquanto o elefante fica passando atrás sem ninguém estar olhando. Então, o controle é muito importante, mas ele precisa ser feito de uma maneira mais racional do que a gente faz no Brasil hoje. E dar espaço para o gestor público, para o agente público tomar decisões. Inovar, fazer compras diferentes, fazer movimentos diferentes de política pública para que as coisas aconteçam. Então, tem uma série de temas que a gente precisa abordar. A gente faz isso através desses estudos, desses policy papers. A gente tem o kit de política pública Milênio também, que traz sugestões mais palpáveis, ou mesmo já mudança legislativa para que o legislador tenha ali um instrumento para servir como base para uma mudança que seja importante, seja no âmbito da cidade, do estado ou do governo federal. E também temos alguns projetos especiais, alguns projetos que a gente coloca foco para promover uma agenda. Uma delas, um exemplo delas, é a questão de, e aí casa com um ponto que eu tratei anteriormente, que é a questão de modelos alternativos na gestão educacional. É um tema pouco ainda debatido no Brasil, muito debatido hoje nos Estados Unidos. Na verdade, é um movimento muito poderoso nos Estados Unidos hoje, mas que já acontece na Suécia, na Holanda, na Inglaterra, no Chile há muito tempo. A gente fala do Chile, muita gente critica o sistema chileno, e é curioso criticar o sistema chileno, porque o sistema chileno é o sistema hoje que tem 65% das crianças estudando em instituições privadas, financiadas, a maior parte delas pelo público, mas instituições privadas. É o melhor PISA da América Latina, é o melhor PIB per capita da América Latina e é a melhor produtividade média da América Latina. E eles têm esse sistema desde a década de 80. Então, assim, se teve algum lugar que deu certo a educação na América Latina é no Chile. É claro que sempre tem coisas para melhorar, sempre tem outros elementos, né, que, especialmente numa situação complexa como a educação, que são importantes, mas a verdade é que lá funcionou melhor do que nos pares na América Latina. Então, esse é um tema que a gente acha que precisa ser debatido com mais profundidade no Brasil, e a gente está fazendo diversas ações, parcerias estratégicas e movimentos para que esse tema ganhe tração, ganhe popularidade, as pessoas entendam, porque a maior parte das pessoas do Brasil sequer sabe que existe alguma alternativa fora do modelo estatal tradicional. Porque a gente entende que esse pode ser um movimento importante de mudança de um fator-chave de sucesso para qualquer país, que é a educação. Ô Wagner, você tocou nesse ponto fundamental, é mesmo, a educação é uma questão chave, mas se tem uma área que o Brasil teve um monte de ONG, organizações se dedicando há tanto tempo, é a educação. E mesmo com toda essa dedicação do terceiro setor, nós não conseguimos melhorar os indicadores de qualidade do aprendizado das crianças e dos jovens, né? Como mostram os exames internacionais como o PISA, etc. Então, onde é que nós falhamos e como é que nós podemos melhorar a nossa atuação como sociedade civil para poder ter mais voz e influência em reverter esse quadro dramático que nós vivemos hoje na educação no país? A gente tem aí, desde a redemocratização e a Constituição de 1988, um grande ganho que foi a, basicamente, universalização do ensino. Sim. A gente precisa lembrar que no começo da década de 90 não era assim. Grande trabalho do Paulo Renato como ministro da Educação do Fernando Henrique. Então se conseguiu alcançar isso, que é muito importante, mas a grande verdade é que nessas 3, 4 décadas, do ponto de vista de qualidade, a gente avançou pouquíssimo, né? Se avançamos alguma coisa.
Então, e apesar de termos instituições muito sérias, pessoas muito qualificadas, buscando ajudar o público a superar suas dificuldades, né? A gente tem iniciativas maravilhosas tentando ajudar o público a superar suas dificuldades. Mas a verdade é que se você olhar o quadro geral, apesar de alguns momentos em que se conseguiu, alguns lugares que se conseguiu um avanço importante, o quadro geral continua estagnado, né? E o meu chamado para isso, o meu call para isso, é que a gente mexeu em tudo menos na gestão estatal. E quem já participou da gestão pública e viu como é que funciona o sistema de incentivos e viu como funciona a lógica da estabilidade que a gente tem no Brasil hoje, e eu brinco que não é estabilidade, é imunidade, porque outros países têm estabilidade, mas elas também têm accountability, elas têm responsabilização se o servidor não estiver comprometido, não estiver atendendo aquilo que se espera dele. No Brasil, a gente tem um sistema que se criou a ideia de que passar um concurso gera automaticamente o direito de você receber até o final da sua vida, independente da contrapartida que você dá nos anos posteriores à sua aprovação no concurso público. Então, se você está comprometido ou não, está entregando serviço ou não, se a atividade que você foi contratada é necessária ainda ou não, no Brasil se criou a cultura de que a pessoa tem o direito de receber até o final da vida. Você tem hoje no governo federal dezenas de milhares de pessoas que estão em atividades que já foram declaradas obsoletas pelo Estado e que o Estado continua pagando. Se elas forem declaradas obsoletas é porque o governo não precisa mais delas. E o contribuinte, as pessoas que estão no dia a dia trabalhando, os empreendedores, os trabalhadores, estão pagando essas pessoas que alguma função desempenham, mas não é a função mais necessária que poderiam estar desempenhando. E como a gente sabe que o recurso é finito, está deixando de investir em outras áreas, né? Então, assim, a gente tem um sistema muito ruim do ponto de vista de incentivo dentro da gestão pública, a ponto de você conversar com secretários, governadores, a gente consegue ter um pouco mais de resultado quando bota temporário. Porque o temporário quer ter o contrato dele renovado no final do ano, então ele não falta, ele se dedica. Você vai pegar o absenteísmo, por exemplo, na rede de educação, é um negócio doido. 17%, 18%, 15%, não tem organização que funciona com absenteísmo desse tamanho. As pessoas não vão trabalhar, né? Então, assim, e muita coisa já foi feita e isso não se resolve. Não se resolve por quê? Porque o nosso modelo de serviço público é um modelo de serviço público que não consegue entregar bom serviço. Tanto é que em diversas outras áreas a gente foi recorrer ao privado para executar e está executando melhor. Alguém tem saudade dos aeroportos públicos? Acho que ninguém, né? Eu sou natural de Porto Alegre, moro em São Paulo há muito tempo, eu sou natural de Porto Alegre. O aeroporto de Porto Alegre está maravilhoso, perto do que era o Salgado Filho antes. Você vai no aeroporto de Florianópolis, maravilhoso. Congonhas, que mal foi concedido, você já vê a diferença na fila para passar no raio-x ali do detector de metal. Só algumas aplicações ou medidas pontuais do parceiro privado já fazem o serviço melhorar. Hospitais, hoje a gente tem Sírio-Libanês, Einstein atendendo o hospital 100% SUS e com resultados maravilhosos. Você tem o Hospital do Subúrbio lá em Salvador, inclusive foi instituído pelo Jacques Wagner, do PT. Um dos melhores hospitais públicos do Brasil, uma empresa privada, 100% SUS, ninguém paga para ser atendido no hospital e o hospital presta um serviço de excelência para a população. Tantos outros setores, cultura. Eu tive esse final de semana agora com meus filhos, levei no concerto infantil da OSESP. A OSESP é uma parceria público-privada e é maravilhoso, é um equipamento de classe mundial em São Paulo. Funciona o parceiro privado junto com o público oferecendo um serviço de qualidade. Por que não na educação? Com parênteses, na educação, na verdade, a gente já tem. Porque se você for pegar São Paulo, mais de 80% das crianças em creche já estão em rede conveniada. Então, na creche tem. No superior também. Criado, inclusive, pelo ministro Haddad, na época que era ministro da Educação, ProUni, que é um programa para subsidiar ou financiar as pessoas que não têm condição de pagar a universidade. Por que não na escola pública de ensino médio e fundamental? Por que meus pais, quando foram escolher a escola, tiveram a opção de escolher entre diversas escolas para mim e para minha irmã, e as pessoas com famílias que não têm a mesma condição não podem escolher a escola dos filhos, tem que ser a única em escala industrial escola que é oferecida pelo Estado? Por que não dá opção para as famílias mais pobres escolherem também a escola que seus filhos vão estudar? É
Eu acho que esse é um tema que está caindo de maduro no Brasil e o dia que a gente se dispor a fazer o debate de maneira madura tende a evoluir muito. E um ponto importante, não é acabar com a escola pública vai ter seu papel e ela, inclusive em estados americanos que avançou muito a política de escolha educacional, a escola pública continua lá. Vai ter o seu papel, mas vamos dar opção para os pais. E a tendência, inclusive, quando você vê em modelos nos estados americanos, é que a escola pública melhora também. Porque daí ela tem alguém... Competição. Outra área importante, então, a educação. Outro pilar é o excessivo protecionismo, que prejudicou demais a competitividade do país. Como é que essa agenda pode avançar nos próximos anos? Você acha que tem que ser regras gerais, setoriais? O que nós temos de fazer para recuperar a nossa competitividade e maior inserção no comércio internacional? Muito se fala do custo Brasil, né? A gente tem realmente... o empresariado brasileiro muitas vezes procura a proteção do Estado e usa como justificativo o fato do custo Brasil ser alto. E, de fato, ele é alto, né? Então, me parece que são dois caminhos aqui. Um é a gente endereçar essa questão do custo Brasil. A gente precisa reduzir esse custo. Eu estava falando com um empresário agora recentemente que atua com empresas estrangeiras. Ele falou, cara, atuar no Brasil é uma loucura, do ponto de vista trabalhista, inclusive. Porque o custo é muito alto do trabalhador e não é porque o salário é alto, é porque tudo que vem junto deixa o custo para o trabalhador muito alto. O custo tributário é muito alto, e não é só o imposto, é todo o trabalho que você tem que fazer para pagar o imposto. Então, tem diversos pontos aí que a gente precisa endereçar. A reforma trabalhista foi no caminho certo e já avançou muito, trouxe resultados muito importantes. E muito até do que a gente vê hoje de um desemprego baixo, tem muita influência daquilo que foi feito lá no governo Temer com a reforma trabalhista. E pouca gente dá crédito para isso. E a gente vê hoje, inclusive, um movimento de ameaça àquilo que foi feito de reforma trabalhista, o que seria um prejuízo tremendo para o país, porque foi um grande ganho. E a gente deveria avançar mais na flexibilização e não voltar ao que era antes, né? Porque o que a gente tinha antes, como CLT, também era algo construído para outro momento da história. A gente caminha para um mundo que a flexibilidade, as alternativas de trabalho diversas, enfim, vai ser a realidade. O negócio de você começar numa empresa e terminar toda a sua trajetória profissional nela, a tendência é que acabe, ou diminua muito, pelo menos. Então, a pessoa vai ter que se reinventar ao longo da carreira, vai ter que fazer coisas diferentes, novas. Ter flexibilidade é fundamental. Então, a gente precisa avançar e aprofundar a reforma trabalhista e não fazê-la voltar atrás. A gente precisa, no tema da reforma tributária, né, que foi feito um movimento agora recentemente, continuar também no movimento de simplificação, de facilitação, para que o empreendedor consiga gerir melhor a sua questão tributária e não tenha isso como um peso muito grande. Inclusive, não só simplificando, mas com o tempo também baixando imposto. Né? A gente precisa, para isso, ter um Estado mais eficiente também, aí entra a reforma administrativa. Então, tem diversos pontos que a gente tem que fazer o dever de casa, mas, ao mesmo tempo, também a gente tem que cada vez mais olhar para fora. Tem muitos setores do Brasil que são super competitivos e aqueles que não são, a gente precisa criar essa condição interna, mas também precisa dizer, olha, não dá para ficar segurando para o resto da vida. A gente vai ter que se inserir no mercado internacional, eventualmente focar naquilo que a gente é bom. Tem coisas que a gente não vai ser competitivo, faz parte do jogo. Tem coisas que outros países não vão ser competitivos e a gente vai vender para eles, também faz parte. Então, eu acho que é um caminho de abertura comercial, de negociação de acordos de livre comércio com mais países, e aí tem uma discussão sobre o Mercosul. O ideal é ficar no Mercosul, sair do Mercosul, fazer como o Chile, que negocia individualmente acordos de... Bom, mas agora fechando o Mercosul com a Comunidade Europeia, parece que é um bom negócio. Eventualmente sim. Pelo menos é um grande mercado que vamos ganhar. Né? Mas estabelecer, seja em bloco ou individualmente, acordo de livre comércio com outros países, acho que esse é o caminho, criar as condições internas, diminuindo o custo do Brasil e cada vez mais abrindo a economia. Agora, tem um ponto fundamental que começou, principalmente na administração Paulo Guedes na economia, e que parou, e me parece fundamental, é o ingresso do Brasil na OCDE. Porque isso ajudaria demais a padronizar regras,
e fazer com que o Brasil tivesse uma moldura de regras e incentivos aí não perversos, alinhados com o que há de melhor na governança do mundo, para fazer com que haja esse arranque da competitividade do Brasil. O que você acha? Você acha que essa deve ser uma bandeira prioritária? Eu estava no governo quando a gente fez esse movimento de se aproximar da OCDE e criando as condições para fazer parte, né, da organização. Infelizmente, isso ficou paralisado. É uma pena, porque realmente é uma oportunidade muito grande de você fazer a revisão dos seus regulamentos, das suas práticas internas, olhando as melhores práticas, como você comentou. Eu me lembro até na secretaria que eu estava atuando, na Secretaria de Gestão de Pessoas, nós fizemos um peer review com a OCDE para ver, olha, vamos comparar com as práticas de gestão de pessoas dos outros países membros da OCDE, ver o que a gente aplica aqui, o que está bom, o que não está, enfim. E isso tem um valor muito grande, né? Eu falo dessa área que eu tive mais próximo de gestão de pessoas, mas isso perpassa por todas as áreas do governo e pela dinâmica da relação com o setor produtivo. Então, sem dúvida nenhuma, a aproximação da OCDE, o eventual ingresso como membro da OCDE, tem um valor muito grande, nos ajudaria muito nesse processo de inserção mais efetiva no mercado global e a melhorar as práticas internas aqui no Brasil. Então, a gente lamenta que não tenha sido dado continuidade como deveria para essa temática, porque eu acho que já se tinha avançado muito e muitos protocolos já tinham sido assinados e implementados, e se continuasse naquela esteira não demoraria muito para a gente eventualmente ter a condição de ser membro. Agora, Wagner, já que estamos atuando em tantas frentes no milênio, por que é tão difícil emplacar um discurso liberal que vira em voto? Por que é tão difícil as ideias liberais que parecem tão instintivas para esse brasileiro que empreende, produz, quer inovar, crescer, isso se transformar num discurso eleitoral que rende voto nas urnas? Tem um ponto aí um pouquinho mais filosófico, menos prático, né? Que o ser humano ele sempre está entre esse apreço inato pela liberdade e a busca de segurança, né? Então, muitas vezes, o Estado é um elemento de segurança, né? Ele oferece, às vezes real, às vezes ilusória, a sensação de segurança. E aí a gente vê isso com programas assistenciais, que muitas vezes têm uma importância muito grande, mas também geram uma dependência do Estado, né? Então a pessoa se sente segura de estar recebendo aquele determinado montante ou de ter aquele determinado benefício. Então sempre tem essa balança, né, entre liberdade e segurança. Eu acho que esse é um componente. Às vezes as pessoas tendem a buscar mais segurança do que liberdade. Isso, na maior parte das vezes, do meu ponto de vista, é ilusório, né, porque não se sustenta ao longo do tempo. Acho que tem um desafio, e aí uma autocrítica dos liberais de comunicarem melhor as suas ideias, de não fazer o debate só no campo da teoria ou da razão, mas também com mais coração, né? Entendendo melhor e se colocando melhor no lugar dos outros. Acho que essa parte de empatia, de entendimento que o Brasil é um país de fato muito pobre e que existem pessoas com dificuldades muito grandes, que a gente precisa encontrar maneiras de aliviar esse sofrimento e dar a oportunidade dessas pessoas se desenvolverem e comunicar isso de uma maneira mais efetiva. Eu acredito realmente que a melhor chance que as pessoas mais pobres têm, da nossa sociedade como um todo, de se desenvolver é através de uma sociedade aberta, livre, mas você precisa comunicar isso também e mostrar para as pessoas como isso vai se dar na prática, né? E ter esse grau de empatia que eu acho que muitas vezes falta também. Fica às vezes um debate muito alto, acadêmico, ou muito estéril ou sem emoção, muito racional, muito pragmático, o que é importante, mas eu acho que tem um componente de coração, de emoção que a gente precisa trabalhar também.
e saber que tem pessoas que têm diferentes pontos de vista e uma linha ideológica diferente e que trabalham para se contrapor ao que o liberalismo propõe e muitas vezes organizado, já há muito tempo ocupando posições em diversas áreas e com toda uma estratégia de ser a ideologia dominante ou de ser o grupo dominante. Então, você tem também os adversários da liberdade, né? E eles trabalham contra a liberdade. Então, tem o desafio aí de ser mais eficiente, mais eficaz na comunicação, na conquista de corações e mentes do que os grupos que são os inimigos da liberdade. Bom, o grande teste será as eleições de 2026. Mas eu queria parabenizar mais uma vez você e o Instituto Milênio por esses 20 anos, por essa luta gloriosa pela defesa da livre iniciativa, da liberdade individual, algo que vem sendo, infelizmente, muito cerceado ultimamente no nosso Brasil, e principalmente esta maneira de formar pessoas nos ideais liberais. Parabéns e desejo que vocês tenham próximos 20 anos, não só com mais prosperidade, mas que esteja mais alinhado com a corrente política do dia para que nós possamos traduzir isso em boas políticas públicas. É isso. Obrigado, Felipe, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Você sabe que eu tenho uma admiração enorme aí pelo que você representa no debate público brasileiro. É muito importante ter programas como esse, ter a sua participação aqui na Jovem Pan, porque também é uma forma maravilhosa de trazer as boas ideias, as boas práticas para o conhecimento de um maior número de pessoas. Então, obrigado aí. Obrigado você. E nós ficamos por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.